É isso aí, estamos ligadinhos aqui na Rádio Menina dos Olhos de Deus, 97.9. Você está ligadinho com a gente aqui, acompanhando a rádio. E nós estamos aqui da água para o vinho, é isso aí. Hoje será um dia top, será na verdade o início, né? Primeira sexta-feira que a gente fez, eu fiz o meu testemunho. Mas hoje a gente concretiza aí como o primeiro dia, né? O dia especial aí, o dia que a gente vai abrir, na verdade, o programa, né? E você vai nos acompanhar aqui ligadinho na 97.9, na Rádio Menina dos Olhos de Deus. Você pode acompanhar pelo Facebook, você pode acompanhar pelo Instagram, você pode acompanhar pelo Facebook, perdão, né? Pelo aplicativo, você pode acompanhar pela rádio. Você pode chamar lá na Alexa também, né? Se você conhece alguém aí, tem a Alexa, você pode avisar lá, ó, fulano aí, só chamar na Alexa aí que já vai direto pra Rádio Menina dos Olhos de Deus, tá? E nós estamos ligadinhos aqui, eu já tô com o nosso convidado aqui, especial para esse dia. Olha só, primeiro a estar aqui com a gente na rádio, no programa da Água pro Vinho. E você pode acompanhar a gente aqui, da Água pro Vinho. É um programa onde a gente vai entrevistar aqui as pessoas que já tiveram uma conversão com Jesus, né? Um encontro com Jesus aí poderoso, que tiveram suas vidas aí carregadas aí pelo inimigo de uma forma bruta, mas o Jesus também veio de uma forma bruta e nos salvou, nos trouxe novamente para o centro da vontade dele. E por isso você pode ficar aqui ligadinho com a gente na Rádio Menina dos Olhos de Deus. Junto com a gente aqui, eu, Leandro César, estou aqui essa noite para que nós possamos dar início aí ao primeiro dia de verdade. Agora com as entrevistas daqui para frente, estaremos entrevistando aí muitas pessoas, muitos testemunhos. Quero muito que você compartilhe aí no Facebook, que você possa também mandar uma mensagem para a gente, tá? No 47 991 42 20 81. É isso aí, né? No WhatsApp, e aqui eu vou estar falando aqui, né? Se você conhece aí esse nosso convidado, né? Nosso convidado tá aí ligadinho, já vai falar com a gente aqui. E é isso aí, gente, estamos ligadinho na Rádio Menina dos Olhos de Deus. Você é nosso convidado, você está no carro, você que está no carro, você que está em sua casa, no sofá, você que está aí, que conhece também alguém que precisa ouvir um testemunho da parte de Deus aí, convida aí o teu amigo, o teu irmão, teu parente, teu pai, teu filho, convida aí para estar ouvindo a Rádio Menina dos Olhos de Deus ou acompanhando a gente pelo Facebook aí com imagens aí, e aí você vai olhar um testemunho maravilhoso aí da parte de Deus, daquilo que Deus já fez na vida das pessoas aí, meu amigo. Então estamos aqui ligadinho na 97.9, você acompanha a gente, é isso aí, ligadinho na Rádio Menina dos Olhos de Deus. E hoje será um papo maravilhoso com o meu amigo Nivaldo, que está aqui já na expectativa também. É um cara, uma bênção de Deus aí. E aí, Nivaldão, como é que você tá aí? Tá tudo tranquilo? Diz pra nós aí. Peço cura, a paz, a boa noite para todos. Então será um privilégio nessa noite estar fazendo estreia do programa junto com o meu irmão Leandro aí. Vamos estar testemunhando um pouco do que o Senhor Jesus fez na minha vida, quando eu dei a liberdade para o Espírito Santo de Deus habitar na minha vida. É um prazer estar com vocês essa noite aí. Espero que o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco nesta rádio encontre seu coração que também está ouvindo essa rádio nessa noite. Que legal, que legal. Ele tem voz de radialista aí, cara, né? Quem tá escutando aí, tem voz de radialista também aí. Nivaldo é uma bênção, cara. E por isso eu convidei ele aí, glória a Deus. O Espírito Santo sempre trabalha no coração da gente pra gente poder também escolher a pessoa exata aí. Glória a Deus por isso, meu amigo Nivaldo. Logo, logo nós vamos começar aí, né? Nós sempre damos uma entrada aqui e aí agora a gente vai pro break comercial aí e depois a gente volta com tudo para saber a história desse cara aí, que tem uma história maravilhosa aí da parte de Deus, tá bom? E fico aguardando aqui as mensagens de vocês para que a gente possa compartilhar, tanto no Facebook como também no telefone da rádio, que é o 4791422081, tá bom?
É isso aí, já tem gente ligadinho, daqui a pouco eu já vou mandar as mensagens aqui no Facebook e vamos que vamos, é isso aí. É isso aí, Nivaldo, tá ligadinho com a gente na rádio, né, Nivaldo? Daqui a pouco nós já vamos começar. Vamos lá pro break, então. Na Padaria Semente da Barra, cada detalhe é feito com carinho pra você. Bolos personalizados para casamentos, 15 anos e todas as ocasiões especiais. Nossos recheios são caseiros, feito com frutas fresquinhas, como manda a tradição. Tem também salgadinhos para festa, pão quentinho saindo o dia todo e uma variedade incrível de cucas com sabores que vão te surpreender. Subindo pro nosso segundo piso, você encontra nossa cafeteria com o melhor café da cidade. E mais, de terça a sexta, almoço executivo caprichado. E à noite, terça a domingo, lanches e porções para reunir a família e os amigos. Venha nos visitar. Estamos na rua Santo Inácio, número 270, no centro de Balneário Barra do Sul. Zezinho Lanches, a melhor lanchonete de Balneário Barra do Sul, localizados no bairro Salinas, na rua Evalino Zimmermann, 143. Servimos lanches e porções em um ambiente familiar e agradável. Também delivery pelo telefone WhatsApp 479-9281-3592. E todos os domingos aquele delicioso e tradicional frango assado. Horário de funcionamento, de domingo a quinta das 17 às 22 horas. Sextas e sábados das 17 às 23 horas. A fome bateu? Zezinho Lanches. Verdureira Costeira. Frutas, verduras, legumes fresquinhos e selecionados. De segunda a sábado das 8 horas da manhã às 19h30. Domingos das 8 horas da manhã às 16 horas. Sem fechar para o almoço. Menor preço e maior qualidade só na melhor da região. Verdureira Costeira. Diariamente com ofertas exclusivas. Avenida Jaraguá do Sul, bairro Costeira, em Balneário Barra do Sul. Pitanga Pescados, localizado na rua Barra Velha 250, centro de Balneário Barra do Sul. Peixes e camarões empanados, bolinhos de peixe, bolinhos de camarão, isca de peixe, risoles de camarão, filé in natura, peixes para caldo, postas de peixes, camarão fresco e congelado, atacado e varejo, tudo bem fresquinho e com selo de inspeção sim. Venha fazer uma visita e saborear o melhor do pescado. Consulte-nos pelo WhatsApp 479-9150-3468. Edi Cestas Personalizadas, um presente único, exclusivo e delicioso. Cestas de café da manhã ou café da tarde, tábuas de frios, opções de cesta zero lactose, zero glúten e zero açúcar, bombom de uva e morango. Telefone WhatsApp 479-9185-1124. Instagram, @Edi Cestas Personalizadas. Demonstre amor, Balneário Barra do Sul. Meu amigo Nivaldo já está aqui com a gente, isso que é o maravilhoso, vai contar o testemunho dele. E você pode ficar ligado na rádio Menina dos Olhos de Deus, 97.9 aí. Onde Deus fez muitas coisas, né, meu amigo Nivaldo? Já fez coisas grandes nas nossas vidas aí e vai fazer ainda mais em muitas outras vidas, em pessoas aí que a gente talvez nem saiba para onde vai chegar essa semente que a gente vai plantar hoje à noite aqui, né? Então... o inimigo ele pode tentar de várias formas, mas ele não vai conseguir passar por aquilo que Deus tem para fazer nas vidas, amém? E glória a Deus por isso. Vamos orar então para nós iniciarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite que estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, através do testemunho do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, que tu coloques os teus anjos em redor desse lugar, Senhor. Nós te damos honra, nós te damos glória, Pai, Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, que nós possamos estar aqui de coração limpo diante da Tua presença, para poder, Senhor, testemunhar tudo aquilo que Tu já fez nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Guarda, Senhor, cada vida, Pai, guarda cada pessoa, Pai, em nome de Jesus que estará assistindo hoje, ouvindo, Pai, esse programa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, e é isso aí. Vamos aqui iniciar aqui a nossa conversa aí com meu amigo Nivaldo, e glória a Deus por isso. Nivaldo aí, uma bênção do Senhor. Eu conheci o Nivaldo há um tempo atrás e, cara, depois dali eu só esperava encontrar ele aqui na rua para bater papo e ver ele glorificando ao Senhor. E é isso aí, estamos aqui com meu amigo Nivaldo, tá aí. Pode falar aí, Nivaldão.
Benção pura. Benção pura aí. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. como o irmão já falou, conheci alguns anos atrás, conheci o irmão e hoje estou tendo o privilégio de estarmos aqui na rádio falando um pouco do que Jesus fez na minha vida, que também fez grandes milagres na vida do meu irmão Leandro. Então, somos irmãos em Cristo Jesus e se alegramos na presença do Senhor. É isso aí. Glória a Deus, meu. Pode falar. E nesta noite vamos falar algo que o Senhor fez em minha vida há alguns anos atrás, tem feito até hoje, e eu creio que tem planos futuros para a minha vida, basta eu perseverar na presença dele, e é isso que é o foco das nossas vidas. Servir ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero passar só um versículo, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Amém, amados? Então, glória a Deus. Meu irmão Nivaldo, vamos lá, meu irmão Nivaldo, vamos lá agora direto para aquilo que é o mais a gente está à expectativa aqui, que é contar o teu testemunho, mas vamos de trecho em trecho, né? De grão em grão, para que Deus possa ir edificando as nossas vidas primeiro e depois a de todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém? Nivaldo, meu irmão, conta aí quem que é o Nivaldo, da onde veio, quem é familiar, pode contar aí, meu irmão. Então, meu nome é Nivaldo Moraes da Costa, estou com 41 anos, vou fazer 42 esse mês de junho, e sou casado com a Jaqueline, minha esposa, uma benção. Ô, glória! Tenho 2 filhos, uma família abençoada, que hoje é benção, mas outrora eu apavorei a vida da minha família todinha, e ao Senhor Jesus Cristo ter misericórdia de mim, andava desgarrado, feito a ovelha do rebanho, e fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, quando estava no mundão, através de bebedeiras, uso de drogas, fazendo coisas erradas, mas o Senhor tinha um plano e Ele me resgatou. Então, glória a Deus. Iremos contar nesta noite aí as maravilhas que Ele fez. Quando eu estava aqui fora, eu sou a família toda do Paraná, nasci no Paraná. Orestes, qual cidade? Ivaiporã. Ivaiporã. Isso. Que legal. Daí de lá nós viemos aqui para Joinville, minha família veio para cá, meu pai e meus pais. Moramos de início no centro da cidade e logo após fomos morar no Paranaguamirim, no São Marcos e depois Paranaguamirim. Ali fiquei a minha infância toda, e quando cheguei na quinta série, que foi aos 11 anos, dos 10 anos diante, 11 foi a tribulação que chegou para minha família, para meus pais. Botava eu para estudar, eu costumo dizer que eu tenho desde os 11 anos já Eu com 12. Até hoje, meu pai, que vai estar ouvindo a rádio, ele recorda dessa tribulação do dever da família, né? Eu costumo dizer que eu sou formado em quinta série. Só que eu fiquei 5 anos na quinta série, não passava, gaseava aula, usava drogas, comecei a fumar com 10 anos, escondido. Eu também não fiquei 5 anos na quinta série, mas também foi o ponto onde eu desisti. Foi ali, né? Fiquei acho que um ano, com 12 anos eu comecei a também, já é loucura. E ali começou o início, Vai Ponta Porã. Ivaiporã no Paraná. Ali começou a minha destruição, onde o inimigo estava tentando ceifar minha vida, acabar com a minha vida. Ele começou ali. Tu tinha irmãos? Hoje eu tenho... Mais velho? Não, eu sou mais velho. Tu é mais velho? Eu tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe, e mais 2 irmãos que é meu pai e minha madrasta. Entendi. Mas daí, então ali comecei a minha vida no uso de drogas, cigarro escondido, ia pro rio pescar e fumar o cigarro escondido lá, chegar em casa, gaseava aula, meu pai que tentava me educar de toda qualquer maneira, mas eu não queria saber de nada. E ali começou uma vida errônea, uma vida que tentava procurar alegria, mas não encontrava. E daí comecei a me aprofundar cada vez mais nas drogas, cada vez mais na bebedeira, não tinha expectativa de vida, porque daí, quando comecei a entrar na minha juventude, não tinha estudo, porque queria saber trabalhar, porque não preciso estudar, não trabalhar que eu ganho dinheiro, eu estava na construção civil. E ali persegui, por alguns anos e ali foi a minha vida. Porque daí pegava um dinheiro, droga, cachaça, bebida, virava noitadas, e fui destruindo a minha vida, não conseguia adquirir nada financeiramente, não conseguia ter um relacionamento sério com ninguém,
Nem a minha família, digamos, eu costumo dizer que é a ovelha negra da família. Mas no mal eu sabia que Deus tinha um plano para minha vida e eu que estava correndo dele. E o inimigo também sabia. E o inimigo sabe quando Deus tem um plano maravilhoso para nossa vida, ele fica arquitetando para tentar matar aquela pessoa antes que os planos que ela dê ouvido pelo Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e a mão dele fica nos guardando. Então, se eu consegui entrar na minha juventude, foi porque as mãos do Senhor estavam me guardando. Mas eu achava que era poderoso, andava encrencando no meu bairro, brigava com todo mundo, meus amigos não podiam sair comigo. Quando dava 1, 2, 3 horas da manhã, já queria sair brigar com todo mundo, andar armado. Então, apavorei um bairro lá. Incomodei a minha mãe e os meus pais, um monte. Nivaldo, não sei, mas eu acho que a gente tá falando aqui a mesma história de sexta-feira passada. Eu acho que tá tudo muito detalhado, muito igual, eu acho que não tem outra diferente. Caramba, cara, é verdade, cara, é mesmo o processo também, mesma situação, cara, muito, muito esquisito, né? Mas o inimigo é sujo, né? Mas... E aí o Nivaldo, ele lá em, como é que é o nome da cidade? Ivaiporã, né? Ivaiporã. Quando tu veio pra cá daí? Quando tu criança, já há 1 ano já veio pra cá. Ele já veio pra cá? Já veio pra cá. E a vida toda Foi aqui em Joinville, aonde Joinville? no Paranaguá, Do Panágua? Ah, legal, perto aonde ali? no Jardim de Leme, No Jardim de Leme? É. o Rua Salvador da Morim. Tu tá com quantos anos, Nivaldo? 41. 41. Eu morei no Jardim de Leme também. Morei quando tinha 10 anos de idade lá. Nós somos um dos primeiros moradores do Jardim de Leme. Meu pai comprou um terreno lá. Lá perto do morro, lá do final, lá não. Vai pouco Edilene Itaipu, antes, perto da curva já. Perto da curva. É isso aí. Que legal, cara. E aí tu morou ali por 11 anos de idade, ali fugia, começou a aprontar, já começou a virar, e aí como é que foi subindo essa idade aí, 15? E daí fui entrando na adolescência, na juventude, e cada vez mais se afundando nas drogas. O meu pai e minha mãe sempre lutando para que tivesse que eu mudar de vida, mas eu não queria saber de nada. Mas isso na idade de quanto, mais ou menos? 17, 18, 17, 18, 20 anos. Entendi. Aí fui adentrei as 20, 21, 22, a mesma vida, dentro da casa do meu pai, incomodando minha mãe. Entendi. Mas cada vez mais usando droga. E a soberba, arrogante no coração, porque se achava poderoso. Entendi. Que como sabia brigar um pouco, e achava que era todo poderoso. Apavorei meu bairro todinho, né, que eu morava. Então, nisso que aconteceu a circunstância de eu acabar parando no presídio, né? Entendi. Por ter a vida dessa maneira, a vida que não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. E eu vivia todo dia de hoje, eu não pensava num futuro, porque nem eu mesmo acreditava que existia um futuro ainda. Ô, Nivaldo, vamos lá. Nesse processo teu aí de adolescência e tudo, tu tentou trabalhar, alguma coisa, fazer as coisas certas desse jeito? Tá. Tu tentou algumas vezes? O que acontece é que nem a maioria das vezes, até pode ser que alguém está nos escutando nesta noite e entra nessa linha de raciocínio, entra nessa mesma linha que eu entrei, porque eu se julgava uma pessoa boa, porque não tinha parado dentro de uma penitenciária, de um presídio. Porém, a minha vida era o quê? Eu entrava num trabalho, quando sempre eu queria trabalhar, alguém que se dedicava no trabalho, fazia acontecer, porém, quando pegava um dinheiro na mão, eu já parava, vou comemorar, que hoje as pessoas falam sextou, e ali entrava, tomava uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, ia buscar uma cocaína, da cocaína já virava à noite, quando entrava ia para uma danceteria, virava 1, 2, 3 dias, daí quando dava na segunda-feira já não ia trabalhar. Quando eu estava tendo ressaca que existe a ressaca do álcool, a ressaca da droga, juntava tudo e ia ficar em casa, dormindo numa ressaca, daí isso enfurecia minha família, minha mãe, meu pai, porque tu pensa, um marmanjo dentro de casa, usando droga, não prosperando em nada, não sem perspectiva de vida. Daí vinha aquela angústia, aquela depressão, tristeza. Tentei por várias vezes tirar minha própria vida, botar arma na cabeça para tentar se matar, pegar faca, ainda eu falava, se desiste o diabo, então porque não tenta, me tira a vida. Porque não... tu deu umas cutucadas assim, tá? Várias vezes para tentar, que eu não tinha esperança futuras, né? Tanto que eu não olhar para o futuro, olhar só na vida, tanto que eu falava, vou ver hoje, não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E eu pensava da maneira errada, né? Porque eu tenho que, claro que o futuro está nas mãos do Senhor, mas eu tenho que viver o presente, com a perspectiva do futuro, né? Principalmente hoje, que eu sou cristão, que eu vou morar nos céus, né? Mas sim, tem que ter um futuro predestinado, um norte para me seguir. Sim. E ali foi por anos e anos e anos, vidas destruídas,
na minha família principalmente. E foi uma das confusões de tantas que eu arranjei. Tive alguns livramentos de Deus, de ir num local ao qual eu ia várias vezes, os caras iam armados para tentar me matar e não encontrar, pegar cara e brigar na rua, bater no cara, no outro dia o cara tentava para me matar e não conseguir. Então foi eu hoje ver assim, que Deus muitas vezes faz você eu relembrar do passado, de coisas que tu viveu lá, assim, poxa, era Deus me livrando lá e eu achava que era ele. Aquele tiro que deram, que não acertou, não, era Deus me livrando. O inimigo não queria que desviasse, o inimigo não queria. Então eu fui ali vivendo e numa dessas minhas artes eu acabei brigando com uma pessoa e essa pessoa veio a falecer. Então fiquei um mês fugindo ainda, trabalhava numa malharia aqui em Joinville, nessa época. E eu ia trabalhar, mas já não tinha mais paz. Eu não podia ver uma sirene, seja de ambulância, seja o que for, o coração ia na boca, né? Falei, meu, e agora? Então trazei mais ainda a minha vida. Até aqui. Ô Nivaldo, mas vocês tinham uma gangue, alguma coisa ali? Como é que funcionava? Era um grupo de pessoas ou tu era mais sozinho assim, não? Não, nós andávamos é um grupo de amigos, né? Nós tinha vários amigos que nós andávamos ali no bairro, sentavam lá num ponto de ônibus que a gente tinha, que era a galera do ponto, né? E ali nós ficavam tomando vinho, fazendo fogueira, comendo pinhão, viravam a noite, noites ali, né? À noite fazendo, se embriagando, né? Usando droga. Entendi. E ali que você achava o Todo-Poderoso, né? Não tinha... Entendi. Aí quando eu encontrava alguém, nós tínhamos mais ou menos parecido uma turma lá, eu sempre falei, né? Que era a turma gangue do cheiro. E a gente ficava lá na ponte lá também, fazendo as mesmas coisas, mesmas brigas, batendo nas pessoas. E, cara, era muito... Hoje, assim, a gente contando, a gente fala, cara, era triste. Mas naquela época, pra nós, era algo de valia, né? Se provando, achando, né? Querendo ser alguém, né? Maior, alguém para se exaltar, alguma coisa assim, né? E aí Deus pega a gente, né? Mas é um processo engraçado, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer aquele mal, e a gente faz o mal, a gente pratica esse mal, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela vontade de não fazer também, né? A gente pensa, poxa, cara, será que eu tô fazendo, né? Será que é legal isso? Será que isso aqui... Não, acho que não é legal, mas aí prevalece sempre aquela vontade, né, de ser visto, né, ser visto, né, e pelas pessoas mesmo falam, ó, o bicho foi lá e não sei o quê. É que nem eu costumo dizer, né, que a luz que brilhava em mim era trevas, que o que se destacava era as trevas, o que se destacava eram as coisas erradas. Então, queira ou não queira, as pessoas, onde muitas vezes, mesmo cometendo coisa errada, elas se tornam famosas, se tornam conhecidas. É verdade. Aquela pessoa no bairro lá que brilha as trevas, tem pessoas no bairro que conhecem, aquele cara lá, o cara é perigoso, aquele cara lá é o cara que não dá pra brincar. Então as pessoas acabam se entrando algo no coração do ser humano, que várias vezes eu briguei, não foi duas vezes, porque tava eu com o tio conversando e acontecia alguma circunstância, eu não queria brigar. Mas por eu mostrar, se eu não fizesse nada, tu ia olhar pra mim, tu não fez nada. Então eu ia lá e acabava entrando numa confusão, acabava brigando e atrasando mais a minha vida, né? Entendi. E a gente caía nessas, né? E aí, às vezes, como diz, né? A gente falava, né? Algumas vezes, né? Pra pai, pra mãe, pra parentes que falavam, né? Pô, cara, mas, né? Não fui eu. Estava junto, já sabia que tu era aquele tipo de pessoa. Pronto, caía tudo sobre as tuas costas, independente de ser culpado ou não ser culpado, de estar ali junto e não tá. E aí ficava bem complicado, né? Mas esse processo aí da nossa vida, cara, é meio que parecido, né? Meio que a gente conversa com as outras pessoas, é engraçado que é muito semelhante, né? Tudo que viveu, a forma que viveu, o jeito que se comportava, é muito parecido como o inimigo trabalha de uma forma, né? De uma forma igualitária, né? E aí ele vai destruindo as nossas vidas, né, cara? E aí o Nivaldo, ele se envolveu com uma briga e nessa briga houve um óbito, isso. E aí era um vizinho, era alguém perto ou não era uma pessoa conhecida? Não, é alguém que conhecido, umas pessoas que eu conheço. Daí acabamos numa festa lá se trombando e acabamos brigando em luta corporal e acabou... Entendi. Indo falecer. Entendi. E aí acabou o óbito dele. E aí nisso... Tu continuava trabalhando, mas estava em processo isso? Eu estava em investigação, né? Que daí, como não foi pego em flagrante, não foi prisão em flagrante, que no momento do ato eu fui o autódromo, que era ali perto do Panágua, lá, fiquei lá o dia todo, a polícia procurou, não encontrou.
Daí, segunda-feira, a vida normal que segue, né? Parece que não tinha acontecido nada, mas dentro de mim já começou a se atribular. E continuei trabalhando, um mês depois, eu tava na frente da minha casa, fumando um cigarro, quando veio encostou a civil, encostou e perguntou meu nome. Nivaldo, o senhor tá preso, não sai daqui. Daí me algemaram, colocaram na viatura e levaram pra delegacia, né? Entendi. Vai interrogatório. Mas ali já tava a prisão preventiva aberta, É decretada já. decretada já dentro do presídio. Entendi. Ah, daí tu já foi direto, não foi nem... Isso, ele só guardou na guarda na delegacia, fiquei um período ali até vir a viatura no final do turno para levar o presídio. Então vamos lá. Nivaldo, esse é um ponto muito importante, cara. Esse é um ponto que eu não passei por isso, graças a Deus. Eu tive muito livramento em relação à penitenciária, né? De não ter entrado ali dentro, né? Só entrei ali para falar de Jesus, mas eu quase vivi isso, né? Esse ponto ali, quando tu chega lá, quando tu entra dentro da viatura ali, que tu vai pra delegacia, da delegacia tu tá sendo encaminhado, e tu já tinha no teu coração, já sabia que tu ia pro presídio. Sim, já era convicção, né? Não, aqui é... Direto. Só que quando a gente não vai, nunca coloca o pé dentro na prisão, tu não insulta quantos anos tu vai pegar. Hoje, com o tempo, pelo período que eu passei lá, já entendi muito da lei, sei qual o crime que vai preso, quanto faz no tempo, quanto que não dá e tudo mais. Mas naquele momento eu era o famoso réu primário, né? O água no feijão, que nem tem ditado da cadeia falando, e você não sabia nada. Eu sabia que tava lascado, vamos dizer assim, né? Olha, eu tô indo pro presídio, né? Isso. Aí tu chega, aí tu vai até lá, né? Claro que o carro da polícia te leva até lá, aí tu chega lá, eles vão vai entrar primeiro na triagem lá, né? E qual foi o momento assim que tu disse, cara, ferrou? De verdade mesmo, assim que tu sentiu assim, desse cara. O que acontece? Quando a viatura, o Camburão me pegou na delegacia, eu tava indo pro presídio, entrando na rua 6 de janeiro, ali que é a rua que vai pro presídio. E atrás da viatura estava um amigo meu, Edivaldo. Talvez pode ser que você assistindo nós, né? Ele tava no carro junto com os amigos meus, vindo do trabalho, e olharam e viram eu lá, eu cumprimentei eles. E meu Deus, meu apelido é Google, né? Ah, mas dá pra ver tal? Ah, dá pra ver? Eles viram que era eu. Eu entrei lá, até então, ainda a ficha, vamos dizer assim, se fazer, a ficha não tinha caído ainda. Que eu tava preso, que ia ficar encarcerado. E o nome dele era como? Edivaldo. Edivaldo. Era um moreninho baixinho, não? Não, é meio grisado, puxando mais pra alemão. Ah, não, eu tenho um amigo também chamado Edivaldo também. E aí? Aí falei na triagem, né? Daí a gente bate o teclado lá, que é pegar os dedos e tal, as encrostações digitais. Teclado. Essas gírias são muito figura, né? Eu não sei se tu segue no Instagram, tem um cara que ele imita, que ele tá dentro da penitenciária, da presídio e tal, né? Que ele saiu pra fora e ele ele vive a mesma vida que tá lá dentro, né, cara? É muito engraçado. Eu dou risada daquele cara. E aí tem essas gírias, essas coisas que acontecem lá, né? Mas várias gírias que tem lá. Daí entrei lá, bati o teclado, me foi partindo, fiz a impressão digital e colocar na triagem. Nessa triagem, hoje não existe mais. A triagem entra direto pro convívio que a gente fala. Mas quando cheguei na triagem... Ah, não existe mais a triagem? Não. Porque os direitos humanos entraram lá, né? Porque essa triagem, como fazia? Se toda segunda-feira entrava dentro da cadeia. Vamos ficar essa triagem é um quarto, uma sala. De uma semana ali, depois... A cela não tem um banheiro, é só um caninho de água gelada, não tem chuveiro, não tem nada escuro. Então a pessoa, toda segunda-feira entrava esse pessoal dali, fazia as triagens e distribuía para dentro do presídio. Ou a galera de A, B, C. E só quem entrasse na segunda, levava a infelicidade, tinha que ficar a semana toda. Entendi. Rodava a semana para entrar só na segunda. Disse que era o cheiro de urina forte, né? Rodava, digamos, e se for entrando, conforme vai entrando, pode entrar 5, 10, 15, 20, o que fosse chegando naquela semana e entrar dentro daquele cubico. Ficar todo mundo amassado. Todo mundo, tanto que chegava um período ali na semana que nós ficamos lá, tinha que uns ficar em pé pro outro dormir. Quando o outro tava dormindo, acordava o outro, vamos revezar um pouco, deixa eu dormir. Ficava outros em pé e outro... E eu ali comecei a reprodução. Mas tu foi pro presídio primeiro ou tu foi direto para a penitenciária? Não, vai pro presídio. Todo mundo que é preso, réu primário ou que tem condenação, ou tá aguardando uma condenação, vai pro presídio. Daí fica no presídio, a hora que pega uma condenação, se for acima de 8 anos... que tu não tinha sido julgado ainda. Não tinha sido julgado. Antes de ser julgado, você fica no presídio, aguarda um período de tempo para você vir o julgamento. Vindo o julgamento, se for uma pena bastante alta, você desce para penitenciária industrial. Logo abaixo ali do presídio. Então eu estava ali aguardando a audiência.
aguardando o julgamento, né, para ver o que ia acontecer. E ali, ficamos por uma semana. Quando entrou para dentro do convívio, caiu a ficha daí. Caiu a ficha, eu tô entrando do convívio. Daí chego lá, aí eu costumo dizer que se aqui fora seguisse a regra como é lá dentro, o mundo seria bem melhor. É uma organização dentro do presídio, tu tem que se respeitar, tu não pode entrar na conversa dos outros, tu não pode olhar para visita, ninguém pode sentar na tua cama sem licença, ninguém pode pegar uma toalha se não ser a tua, ninguém acha nada dentro da cadeia. Se achou alguma coisa no chão achei, não, ninguém achou, alguém deixou aí, você tem que entregar, senão é rato de cadeia, sabe? Tem essas coisas aí, né? Áreas né? O sistema rodar lá, velho. Entendi. Ô, Nivaldo, e aí tu caiu lá no convívio lá, teria que, aí foi pra uma cela e tal. Isso, daí cheguei na sala, e quando você chega no presídio, os irmãos que estão lá já presos um tempo, eles já vêm te chamar, vem morar no meu cubículo, vem morar aqui. Daí tipo, vai chegando todo mundo e o pátio tá cheio de todos os irmãos, né? Eles não chamam, vem cá morar no meu cubículo, morar aqui, morar lá e tal. Nisso eu fui morar no cubículo 22, hoje eu não esqueço. No 22. No 22, daí fui morar no 22, eu não chegar ali, tomar um banho, daí aquele banho é o melhor banho que existe no mundo, que tu tá ali uma semana preso numa cela com um monte de gente. Tomei um banho, sentei, daí comecei a refletir. Perdão, que dia que tu entrou mesmo na triagem? 8 de agosto de 2009. Mas era que dia de semana? Uma terça, então. Uma terça? Pá, pegou a semana inteira. Meu pai. E eu levei... Deus, eu tenho abençoado desde a entrada. Porque quando eu estava lá batendo no teclado, como eu falei, tirando minha impressão digital, um agente falou pra mim assim, o que tá fazendo aí, rapaz? Que eu olhei, era um amigo meu, o dono de um bar, um lanchonete dançante que tem lá ali no Canal da Mirim. Daí eu falei, o que tu tá fazendo? Pô, trabalha aqui, pô, mas não sabia que ele era agente penitenciário. Daí ele falou, cara, mas tu não fala de maneira alguma que tu me conhece, que senão os caras vão te pegar. Eu, não, tranquilo, não vou falar nada, não. A gente não tem malandragem pra isso, né? Daí o que ele fez? Ele, como viu que eu tava ali, ele foi lá e a comida lá, quando tava nessa triagem, eles colocavam uma sacola plástica, jogavam o arroz, feijão ali, a sacola plástica mesmo, só aquelas de mercadinho. A gente entregava lá a comida. Quando a pessoa acabou de chegar da rua, alguns não comia, outros já era acostumado a puxar cadeira, né, andar pra cá, tal. E nesse dia, como ele me viu lá, ele foi lá e levou um pacote cheio de steak. Sabe aqueles steak de frango? Aquilo lá foi uma picanha, né? Então já a dor tava abençoando desde lá, né? Entendi. Aí tu chegou na 22. Cheguei na 22 lá, e daí onde falei pra te cair uma ficha. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que eu fiz da minha vida? E só que não deixava transpassar, né? Bem tranquilo, como eu vou soberba, né? Sou o cara, eu não tô nem aí e tal. E os primeiros 2 meses eu saía aqui, ia no pátio, porque quando eu estava aqui... Mas quando tu chega lá, eles já perguntam qual que é o teu BO, né? Já sabe, pergunta qual é o BO, qual é a caminhada, irmão? Daí a gente vai passando, vai contando e falando o que aconteceu e tal. Então, se você chegar lá em mente e depois eles puxam a tua ficha, né? Chega lá dentro do papel que a gente fala, né? Hoje em dia o pessoal tem, por isso que existe a galeria do seguro, onde o pessoal chega ali, se deve alguma coisa no sistema, não está conforme o sistema, já vai direto para o seguro, fica isolado, né? Então, mas tinha alguns que muitas vezes arriscavam, entravam lá dentro, daí quando estavam no convívio ali, bem tranquilo, chegava uma carta de fora, daí o advogado de uns caras que tinham uma voz na cadeia, trazia o papel que falava, né? Os caras caguetou alguém, entregou, que já tinha algum problema com alguém lá fora. Eles faziam uma reunião, uma R que eles falavam, e daí apresentava o irmão, tu conhece? O que é essa caminhada aqui, esse proceder? Daí começava a ler. O tal réu entregou, o tal caguetando, lá que fala. Sim. Ali era o famoso pau no gato que eles davam, isso aí todo mundo dando bordoada. É? Daí isso aí cessou um tempo depois, dividiu as cadeias e cessou esse negócio, porque após uma situação dessa que batia em outro preso, entrava a polícia pra dentro e quebrava tudo, né? Bom, aí sabiam que atrasava, né? Fala assim, atrasar a cadeia, então o pessoal mandava pedalar a bocuda lá, que ia chutar a porta, eu pedi pra ele, tira daqui e saía, né? Não. Então ali comecei. Daí o que acontece? Dentro da cadeia a pessoa pensa, vai ficar lá dentro, não vai mais usar droga. Usar mais ainda. E daí para conseguir dormir só na base da maconha, porque daí começava a ansiedade dentro do coração, e muito cigarro, palheiro, e ali... E aí, nesse processo todo que tu tava ali, usando droga e tudo, tu não sabia do teu julgamento ainda. Não ainda. E tu ficou quanto tempo no presídio? Foi de 8 anos. 8 anos? No presídio 1 ano e meio. No presídio 1 ano e meio, até vir o julgamento. O julgamento deve ser... Acho que essa é a pior parte, né? É. Porque até tu saber o teu julgamento, saber quanto tempo vai.
A dor que eu senti, assim, o aperto no coração doloroso foi quando eu recebi a condenação no júri popular, né? E desci o corrozinho, que a gente fala, que é a cela embaixo do fórum lá, que você aguarda pro camurão te pegar e levar novamente pro presídio. Ali caiu minha ficha geral mesmo. Ali falou, sem chance de me sair, que eu peguei 14 anos de condenação. Eu falei, agora... Daí, quando eu peguei a condenação, eu já sabia que a condenação era um 2/5, um sexto, eu já sabia, eu vou puxar uma cadeada. Então, eu já voltei ali, coração apertado. Daí entrei pra dentro da prisão e ali começou a peleja. Entendi. E aí nesse processo, meu irmão, tu ficou ali 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, tu falou, 1 ano e meio. Aí usando droga, vivendo uma loucura ali, né? Meio como se fosse era um bandido, na verdade, né? Você querendo ou não tinha cometido um homicídio, né? Mas estava de uma forma já muito mais pior, né? Eu digo assim, maquinando outras coisas, né? E porque o que acontece? Hoje, quando a pessoa entra, o réu primário, ele entra dentro de um presídio, por mais que ele não tenha a mente dele totalmente entregue ao crime. Ele cometeu um crime, entrou dentro do sistema, porém, ele sabe que quando ele for sair lá de dentro, a sociedade vai julgar ele, as pessoas vão contra ele, as portas de trabalho não vai ser fácil para entrar, porque ele vai ter um nome sujo, vamos dizer assim. Então, o mundo do crime te apresenta os benefícios que o crime pode dar. Te apresenta uma arma, um colete, uma droga para tu vender. Então, tem a opção. Ou tu quer sair e perseverar ainda a tentar caminhar no caminho correto, ou tu já famoso entregar de vez e voltar pro crime e fazer aquilo, como acontece com muitas pessoas, né? Que sai de lá, ele entrou um cara que não era tão ruim, vamos dizer assim, e quando sai de lá, ele sai com a cabeça virada e que agora eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou se adiantar, ou até mesmo com o pensamento que o diabo coloca na mente, né? Não, eu vou sair lá fora, vou só me adiantar e preparo com tudo e tá tudo certo. E o diabo é pai da mentira, né? É uma mentira que vai sair isso. E vai voltar novamente. Mas eu não entrei nesse caminho. Eu tava ainda com a cabeça perturbada e tudo mais, e a minha mente eu queria se vingar das pessoas que tinham encaguetado, falado que eu tinha entrado lá dentro, né? Porque encaguetar pra polícia, né? Então eu só pensava nisso lá dentro. Mas começou a passar anos e anos, e eu falei pra ti, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, até que veio o júri popular. Daí quando veio o júri popular, ele veio antes daquilo que foi a bênção na tua vida, né? Veio tudo antes, né? A tua bênção aconteceu no presídio, na penita. Não, o júri veio depois que eu me converti. Ah, entendi. Então aí esse processo aí nós vamos deixar para depois. Nós vamos então, deixa eu falar aqui de algumas pessoas que mandaram mensagem pra gente aqui, né? Eu tenho aqui a minha esposa, né? Boa noite, o João e a mãe ligadinhos no programa da Água pro Vinho, né? Boa noite a todos, paz do Senhor, eita glória, grande varão de Deus, irmão Nivaldo, Cleiton Farias. Meu amigo Cleiton, do Joinville Informações. Está propaganda. Tá. Ele tá ligado, ele tá esperto aqui, ele conhece a questão de rádio aí, manja, né? Então, que legal, cara, que legal aí de estar nos acompanhando aí, fico muito feliz por isso. Tem mais mensagens aí? A sogra Zumira tá assistindo aí. Tá assistindo ali? Legal. Que legal. A tua sogra, pra mim, não apareceu aqui, mas daqui a pouco já aparece aqui. O Nivaldão ali, cara. É isso aí, gente. Se aparecer aqui. Nicolas, boa noite. Também agora deu ali, Nicolas. É isso aí, gente. Nós estamos ligadinhos aqui na Rádio Menina dos Olhos de Deus, 97.9. Você pode mandar uma mensagem tanto no WhatsApp como no Facebook ali para nós. Essa história é maravilhosa. Depois nós vamos contar mais um pedacinho aí dela. Nós vamos agora para um breakzinho aí. Na padaria Semente da Barra, cada detalhe é feito com carinho pra você. Bolos personalizados para casamentos, 15 anos e todas as ocasiões especiais. Nossos recheios são caseiros, feito com frutas fresquinhas, como manda a tradição. Tem também salgadinhos para festa, pão quentinho saindo o dia todo e uma variedade incrível de cucas com sabores que vão te surpreender. Subindo pro nosso 2º piso, você encontra nossa cafeteria com o melhor café da cidade. E mais, de terça a sexta, almoço executivo caprichado. E à noite, terça a domingo, lanches e porções para reunir a família e os amigos. Venha nos visitar. Estamos na Rua Santo Inácio, número 270, no centro de Balneário Barra do Sul.
Zezinho Lanches, a melhor lanchonete de Balneário Barra do Sul, localizados no bairro Salinas, na rua Evalino Zimmermann, 143. Servimos lanches e porções em um ambiente familiar e agradável. Também delivery pelo telefone WhatsApp 479-9281-3592. E todos os domingos aquele delicioso e tradicional frango assado. Horário de funcionamento de domingo a quinta das 17 às 22 horas. Sextas e sábados das 17 às 23 horas. A fome bateu? Zezinho Lanches. Verdureira Costeira. Frutas, verduras, legumes fresquinhos e selecionados. De segunda a sábado das 8 horas da manhã às 19h30. Domingos das 8 horas da manhã às 16 horas. Sem fechar para o almoço. Menor preço e maior qualidade só na melhor da região. Verdureira Costeira. Diariamente com ofertas exclusivas. Avenida Jaraguá do Sul, bairro Costeira, em Balneário Barra do Sul. Pitanga Pescados, localizado na rua Barra Velha 250, centro de Balneário Barra do Sul. Peixes e camarões empanados, bolinhos de peixe, bolinhos de camarão, isca de peixe, risoles de camarão, filé in natura, peixes para caldo, postas de peixes, camarão fresco e congelado, atacado e varejo, tudo bem fresquinho e com selo de inspeção sim. Venha fazer uma visita e saborear o melhor do pescado. Consulte-nos pelo WhatsApp 479-9150-3468. Edi Cestas Personalizadas, um presente único, exclusivo e delicioso. Cestas de café da manhã ou café da tarde, tábuas de frios, opções de cesta zero, zero lactose, zero glúten e zero açúcar, bombom de uva e morango. Telefone WhatsApp 479-9185-1124. Instagram, @Edi Cestas Personalizadas. Demonstre amor. Balneário Barra do Sul. É isso aí, gente. Estamos ligadinho aqui na Rádio Menina dos Olhos de Deus. Você nos acompanha aqui, ligadinho com a gente. Estamos aqui com o meu amigo Nivaldo. E glória a Deus por isso, né? A história maravilhosa do meu amigo Nivaldo. Eu também quero falar, Nivaldo, dos meus patrocinadores aí também, cara. Tem mais outros aí que a gente conseguiu aí durante a semana, sabe? E Deus tem sido bênção com a gente, abençoado as nossas vidas aí, através de... Glória a Deus por isso, meu irmão. Deixa... Só... O teu tá aumentado aí. Pode baixar o volume dele aí, por favor, pra mim? Muito obrigado, meu irmão. É isso aí. Deixa eu só pegar aqui o meu patrocínio aqui. Aê! Mercearia e Padaria Londrina. Mais um novo patrocinador aí da gente aí, da Água pro Vinho, do Sports Time também, né? Atende todos os domingos, né? Com costela ali, né? Costela, domingos e feriados, de segunda a sexta também eles trabalham, né? Eles vendem ali também produtos em geral de limpeza, uma mercearia bem legal. E também eles vão começar aí com a questão de padaria aí também, lá na Avenida Londrina 586, no bairro Salinas. Que bênção, né? São um irmão de Deus também lá, uma abençoada também. Eu fui lá com a minha empresa lá, onde eu trabalho, né? E a gente foi lá para fechar um negócio com ela e tal, e acabamos ela falando, poxa, eu preciso divulgar. Eu falei, poxa, tem a rádio. E aí, glória a Deus, tu já ficou no manto já, né? Já ficamos ali no manto também. O meu amigo Luiz, que tem uma barbearia, né? Chama Nórdicos. Também cristão, um homem de Deus também. E ele deu um talento onde aqui, cabelinho na régua, como diz a turma, né? Com a barba. E eu fiz a barboterapia ontem, Nivaldo. Barboterapia, cara. Pano quente no rosto. Aí veio com uma maquininha, fez umas massagens, cara. A vontade era de não sair dali, cara. Eu já fiz aquela quiropraxia, aquelas massagens nas costas, né? Uma vez que eu tava com umas dores bem de ficar sentado muito no carro, né? E aí, cara, eu gostei pra caramba. E agora aqui no rosto foi bem legal. Fica ali na Avenida São Francisco do Sul, bem seguido, depois da Madeireira do Big ali, entrando. Você que quer cortar o cabelo, você que quer dar como diz a turma, né? Um tapa na peruca aí. Vai ficar bonito, vai ficar legal, né? Eu não sei, eu acho que eu fiquei ajeitado, né? Tomara que a mulher diga que sim, né? E é isso aí, glória a Deus. Um abraço, Luiz, Deus abençoe a tua vida. Vai chegar muitos clientes em nome de Jesus, para a glória dele, né?
E é isso aí. E também que tu possa falar do nome de Jesus lá na breveria, né? Vai cortando e vai falando de Jesus. E aí, bom, é isso aí. Glória a Deus. Nivaldo, então vamos lá. Cara, meu amigo, e aí aí tu foi lá na Penita, aí tu recebeu a carta pra ir pro fórum, né? Essa tua carta tu recebeu pra ir pro fórum, pra ir lá, daí tu foi julgado, né? Lá tu recebeu a sentença, e essa sentença foi dolorosa, como é que foi? O que acontece? Antes de eu receber a condenação ali pro júri popular, e como eu falei, eu estava dentro do presídio, eu criticava muitas pessoas que estavam dentro da prisão e andavam com a Bíblia debaixo do braço. A gente falava, fez, aconteceu, agora aqui dentro que andar com a Bíbliazinha debaixo do braço. Eu julgava muitas pessoas, né? Você condenava eles, na verdade, com as minhas palavras. E sempre me convidava, vamos participar com o no culto ali. É verdade, isso foi antes de tu ir para o julgamento. O julgamento. Então, eu sempre cantava um hino, fazia os cultos lá na Galeria Morta. A Galeria Morta é um que não tinha, era só uma galeria uma galeria, mas não tinha celas, então era por isso que era a Galeria Morta, né? E ali era feito os cultos dos irmãos que vinham da rua e os irmãos que tinham se convertido. Então você me convidava, vamos participar quando era no culto ali. Eu falei, Pedro, tá culto. Lá fora eu vou pra igreja, não, aqui dentro essa cadeia e tal. E só que era Deus me chamando. Deus usava pessoas pra me chamar, mas eu não dava ouvidos. E uma certa feita eu tava encostado no muro e cantou um hino da harpa, que hoje é 467. Tava cantando, foi um pouquinho bonito. E aquele hino me despertou um desejo. Cara, eu podia participar a igreja dos irmãos aí. E mesmo assim, não fui lá de imediato e tal. Daí os irmãos me convidaram, vamos lá no culto. E determinei um dia, falei, vou entrar dentro desse culto. E sempre me convidavam. Vinham lá, passavam, vamos pra igreja, vamos ali no culto. Não. Passava o seu Maurício, que hoje é pastor lá em São Bento do Sul. Que também era um detento naquela época. Estava preso, porém tinha se convertido ao Senhor Jesus e estava lá. Ele cuidava da igrejinha lá, da igreja morta. E ele passava, quando eu via que ele estava vindo, eu já virava pro lado e fingia que estava dormindo. Ele olhava, aparecia na porta do Nivaldo. Não adianta fingir que tá dormindo, que Deus sabe que tu tá dormindo. Ih, ousada. Daí eu num chato, cara, incomodando pra ir pra igreja. Enfim, daí no dia que eu determinei, falei, hoje. Fui nesse irmão, não me convidou pra ir. Fui nos outros que sempre me convidavam pra ir, não me convidavam. E agora? Mas fui indo devagarzinho pelo estando da parede, como alguém que julgava muito, né? Porque quando você tá no lado que julga é fácil, né? Quando você é julgado que é difícil. Então eu fui entrando devagarzinho e consegui entrar dentro do culto, lá na morta, onde estava acontecendo o culto, e fiquei bem no canto, escondidinho lá no final. E o culto acontecendo normal, como diz todo costume, né? E no final o irmão olhou para todo mundo, acabou, pregou a mensagem, não lembra a mensagem que pregou, que seria hipócrita se você falasse que ele ainda não lembra da mensagem. Porém, no final ele fez uma pergunta. Ele falou, você é feliz? Você tem paz? Você tem alegria sem precisar usar qualquer artifício, qualquer coisa deste mundo? E eu te passo essa pergunta. Se você disser para mim que não, se não é feliz, eu queria te fazer um convite. Vem até a frente. Deixa Jesus mudar a tua vida a partir desse momento. Ele vai te dar alegria. Aquilo que a gente sempre prega a palavra nos dias de hoje. O que eu fiz? Eu comecei a refletir aquilo e ficou no meu coração. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus ministrando dentro de mim, né? E convencendo, que a Bíblia fala que o Espírito Santo veio convencer do pecado, juízo e justiça. E fui pro meu cubículo. Não fui lá na frente, não entreguei a vida para Jesus, não fiz nada. Fui pro cubículo, cheguei lá, fumar 2 carteiras de cigarro por dia, já fui direto a pegar um cigarro, mas aquilo me tocou no coração. Não vou fumar agora. Deitei na cama e comecei a refletir. E comecei a pensar. Poxa, um dia eu ofereci o cigarro, com 10 anos, numa igreja. Ali no Jardim de Lênin, numa igreja católica que tem ali, debaixo na entrada da igreja, um cara me ofereceu um cigarro, quase morri da primeira pragada, mas dali começou a minha vida de fumante. E eu fumo até hoje, eu pensando, maconha, quando eu ia no Rio, a primeira vez que fumei maconha, quando ia pro Rio pra fumar maconha. Cocaína, assim, quantas pessoas me falam de Deus, cara? Por que eu não vou dar uma oportunidade pra Deus? Miserável pecador que seu, eu dar uma oportunidade pra Deus? Porém, veio o inimigo na minha mente. Mas vira crente. Crente não bebe, crente não fuma, crente não vai pra balada. Falei, que vida mais chata, sem bebida, sem balada. Isso não estava discutindo contigo mesmo, comigo mesmo. Pode de aspa, né? Isso é Deus torcendo me convencer. Era um lado do lado todo. É bem dizendo pica-pau mesmo. Ai, não vai. E eu ali e tal.
Só que daí, como eu era uma pessoa de atitude, de palavra, fazia, acontecia, como eu falei pra ti, que não, quer saber de uma coisa? Eu vou virar crente, sem saber o que ia acontecer. Peguei aquela carteira que tinha um monte de carteira de cigarro, arranquei, e na cadeia tem os caras que não tem visita, ele lava as peças de roupa por uma carteira de cigarro. Eu cheguei, entreguei, eu falei o vulgo dele lá. A partir de hoje, eu não vou fumar mais. Pega esse carteira de cigarro, depois eu lavo umas pecinhas de roupa, tudo certo. Tinha maconha, tinha cocaína, entreguei pro pessoal do cubico. Falei, o que deu, rapaziada do cubico? Eu morava num cubico pequeno e tinha 3 camas, porém nós estávamos uns 10, 15 ali, ó. Entreguei a maconha, entreguei tudo. O que deu? Pulei da cama, falei, eu vou virar crente. Você sabe quando as pessoas se olham, rindo assim, tá tudo. Eu falei, não, e vocês vão ver, eu não vou ser essas mentiradas. Eu tenho que usar uma mentirada por quê? Tinha uns caras que estavam dentro da casa do lado na hora do culto, saía do culto e iam falar de crime. Estavam na igreja e iam fumar. Tava no meu julgamento. Assim, então eu achava que seria estando lá certo. E entrei lá, fui lá, tava o seu Maurício sentado na banquetinha. Sentadinho na banquetinha, entrei. Seu Maurício, fala, quero virar crente. A hora que eu falei que quero virar crente, o senhor me colocou em pé dele, glória a Deus. Ah, cara, glória a Deus. E eu falei que era ficando louco. Ele glorificando, porque a Bíblia não só é arrecadou se arrepende a peça nos céus. Se nós estamos ligados no céu, nós também saímos. Situação é certeza, se arrepende. Imagina a alegria dele. A alegria dele, tantas e tantas vezes me chamando e eu fui aquela vez. E ali eu já confidi. Como era de atitude, eu falei, onde que lê a Bíblia? Como é que lê a Bíblia? Por quê? Entra a parte que muitas pessoas podem estar me escutando aqui nessa noite, que se acham pessoas que vão morar no céu, ou pessoas até que são religiosas, porém nunca abriram uma Bíblia, nunca leram as Sagradas Escrituras. Como eu, na minha casa tinha um quadro grandão escrito Senhor é meu pastor e nada faltará, no Salmo 23. Mas eu, onde que ele desce uma Bíblia, mostra onde está o Salmo 23. Nem sabia onde estava Salmos, que eu li um espaço de achar. Mas estava um quadro lá, eu ia para o céu. Na sala tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. O Senhor, Salmo do Onetivo, descansar na Salmo do Onipotente. Então eu pensava, não, vou para o céu, sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. E ali eu falei, eu quero ler a Bíblia. Como é que lê, seu Maurício? Ele me deu a Bíblia, eu não sabia ler, como que lê? Eu começo a ler aqui no Evangelho de João e começou. Ali, eu peguei aquela Bíblia e falei, o que é orar? O que é jejuar? Ele falou, orar é como você está falando comigo. Tu não está falando comigo pedindo conselho, pedindo o que fazer? A oração é isso, tu vai dobrar teu joelho e vai falar com Deus. Deus vai ser teu amigo. Ele vai estar contigo. E ali eu fui pro cubico. Ô, glória! Eita! Essa é a melhor parte, né? Ah? Ali que eu comecei a ter experiência em orar, falar com Deus também. Nunca tinha isso na vida. Não. E fui pro cubico determinado. Não, quero ler toda essa Bíblia, quero orar. Eu perguntei, o que é jejuar? Que eu falo em jejuar. Ah, você vai se abster do alimento. Ele explicou lá, que hoje eu sei o que é jejum, eu sei de... Mas naquele momento eu não sabia nada. Naquele momento eu só queria fazer. Queria fazer atitude, queria ser uma atitude, que a gente fala. Fui pro cubico, o pessoal vira chegando com a Bíblia, e já fala, esse aí ó. Daí isso era pela manhã, né? De 1h que tinha o culto. Estavam quantos anos de idade? Agora? 27. 27, era. Então, cheguei, voltei pro meu cubico e comecei a ler a Bíblia 3 dias. Daí comecei a tacar no jejum. Daí como eu queria se aproximar de Deus, fiquei 3 dias jejuando e ia na palavra. Dentro do meu cubículo, ele tinha voltado. Quando eu larguei todo o cigarro ali, fui lá aceitar Jesus, pensei, agora não fumo mais, não uso mais droga. Porém, não é bem assim. Sabe? Ia falar que essa caça de demônio só sai com jejum e oração. O vício não é bem assim. E eu achava que eu não era viciado, que eu usava só final de semana. O álcool tem controle, eu bebo quando eu quero. Muitas pessoas acham que é assim. Sim. Não. A partir do momento, para você ter felicidade, você tem que beber, você é dependente daquilo. Eu amo para me ser feliz, eu sou dependente de Deus. Se eu não tiver Deus, eu tô triste. Tá? Sou totalmente dependente dele. Esse é o ponto-chave, né? Quando eu tava no mundo, eu era dependente do álcool. Se eu tivesse sem álcool, era rabugento. Sim, quando a gente talvez não agrade em algumas coisas a parte de Deus, a gente acaba tendo esse sentimento, né? De, cara, eu entristeci Deus, cara. E aí vem aquela situação de dizer, cara, eu acho que eu tenho que fazer diferente, mudar. E já vem aquele sentimento, poxa, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Deus. E aí é diferença, né? A questão do mundo, ele prefere ter as coisas do mundo, né? Sim. Então, ali, fui pro cubico e comecei a ler a palavra. E comecei a falar, não, vou isso na segunda. Começasse por onde, lembra não? Ô, João. João. É que eu já estava instruindo, que eu estava lendo João dos profetas da Maria, vai e tal. E comecei a ler, mas a gente não tinha compreensão, não tinha. Eu acordava de manhã, sentava do lado do seu Maurício e ele me ensinava. O que é isso aqui, seu Maurício? Eu li isso aqui.
Por isso que a gente tem que ter líderes espirituais, por isso que a gente tem pessoas que a gente conhece, que têm conhecimento bíblico, que vivem a palavra. Não que seja perfeito, nenhum de nós será perfeito, mas que tem conhecimento da palavra e tá dando frutos daquilo. Então você tem que chegar até nela, sempre ela te dá uma orientação. Eu ia até nele, que ele tinha fruto do Espírito Santo. E ali comecei a minha jornada 3 dias jejuando. Quase enlouqueci dentro do cubículo. E como eu falei pra ti, eu tava dentro do cubículo, 3 camas e uns 10, 15 camaradas ali dentro, todo mundo usando droga, porque ninguém se converteu ali. Todo mundo bebendo. E tu na luta sozinho. E eu sozinho, aquela fumaça subindo por dentro da minha cama e eu dormindo, atrobilado, vinha abstinência. Eu não conseguia dormir a noite inteira com os olhos arregalados e lendo a Bíblia. E quando dormia, acordava, lia a Bíblia, dava pra puxilada. E foi no 3º dia eu tive um sonho. Aí eu lembro que tu contou esse sonho pra mim, lá na penita lá. Isso. Eu tava dormindo e meu corpo levitou da cama e saiu algo preto de mim. E eu caí na cama, acordado. Ali eu entendo hoje que foi a minha libertação. Olha, querido. Daquele dia em diante, era 2010, até o presente momento, eu não sinto um pingo de vontade de beber, de usar droga, de fazer as coisas que eu fazia antes. Porque eu depositei toda a minha confiança, toda a minha fé em Jesus, na palavra de Deus que eu tinha lido. E aquilo me libertou. Eu não precisei de nenhum outro artifício. E como que Jesus me limpou? No meio da sujeira. Ele não precisou me colocar num lugar isolado. Não, ele é Deus poderoso. Ele tem poder para limpar onde você está. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou esperar acontecer tal circunstância na minha vida para me buscar Jesus. Eu vou esperar tal circunstância para me deixar de fumar. Eu vou esperar tal circunstância para me dar um passo a mais para o Senhor. Não, o tempo é agora, é já. O Senhor tem pressa em fazer algo em nossas vidas. E quando eu entendi isso, Ele me libertou. E hoje eu faço um trabalho dentro do centro de recuperação, que eu vou lá e falo, olho nos olhos do pessoal que está lá, dos meus irmãos, e falo, Jesus tem poder para te libertar, meu irmão. Eu sei que o vício é forte, eu sei que não é fácil, mas Jesus é muito mais forte que o vício que está em ti. Jesus é muito mais poderoso que o inimigo que nos faz ficar aprisionado nos vícios. Então, ali começou a abstinência, mas quando deu aqueles 3 dias... Eu felicitá-lo ali, que foi que o sonho, que foi onde Deus te mostrou, cara, agora tu é meu. Daí tu fala, fui lá no cubículo e testemunhei lá, meu irmão. Ai, meu, onde teve sonho? Meu, glórias a Deus. Isso foi 3 dias, segunda, terça. Imagina ele vibrando, cara. Meu Deus. Agora, a vibração maior que eu tive foi segunda, terça e quarta. Eu fiquei nesses 3 dias. Na quinta-feira, minha mãe veio na visita. Minha mãe veio na visita, e eu que era um filho que só incomodava, né? Cheguei, sentei do lado dela e comecei a falar, mãe, vou mudei de vida para ele fumar. Ela se alegrou, ficou alegre, feliz. Meu Deus, graças a Deus, parou de incomodar, né? Eu ligo para ela, tirei o fardo que estava nas costas dela. Então deitei, ainda lembro que deitei no colo dela, comecei a fazer carinho. Enfim, isso era na quinta-feira. Ela saiu e foi embora. E eu fiquei lá, buscando Deus e tal. Na sexta-feira, a gente penitenciário chegou e bateu na porta, né? Nivaldo Moraes estava falando, nós vamos te tirar, porque nós temos que te levar no velório da tua mãe. Tua mãe veio falecer, 3 dias depois. Daí foi uma das primeiras experiências que meu coração se despedaçou. Daí veio aquelas dúvidas, quando os agentes penitenciários me pegaram no presídio, começaram a me levar o velório que me trouxeram aqui no Fátima, ali, tá todos meus familiares, dentro de mim começou a apertar o coração e comecei a pensar, Senhor, tu sabe que eu não me converti porque estou dentro de uma prisão. Tu sabe que eu não me converti para mostrar para alguém, para ninguém. Eu me converti porque eu senti algo sobrenatural naquele dia. E isso eu falo com ele. Eu não me converti para mostrar para ninguém. Eu não me converti porque estava dentro de uma prisão. As pessoas pensam, se converter... Não. Eu não converti porque não foi a prisão que me sufocou e eu aceitei Jesus. Não foi isso. Porque tu estava vivendo na prisão. Estava vivendo. O que fez a buscar o Senhor foi aquela experiência sobrenatural que eu tive com Ele. Aquela alegria que a droga não me deu, a bebida não me deu, as noitadas não me deram. Naquele momento... Fizeram era que toca. A alegria momentânea. Não a felicidade. Eu hoje, muitas vezes, não estou alegre. Eu estou no meio da tribulação, mas estou feliz. Porque eu sei que as lutas que eu estou passando são momentâneas. São pequenas, entendeu? E antes... Várias vezes. E antes não. Antes se achava feliz, mas não era. Eu era triste, alegre. Sim. Bêbado, uhul. Ninguém me encontrava numa balada triste. Nenhum amigo meu me via cabisbaixo. Eu sou alegre. Mas era triste. Dentro de mim, como eu falei, das escondidas, tentar me matar, tentar tirar minha vida. Então, ali foi a primeira experiência negativa que eu tive. Que a minha mãe faleceu. E quando eu voltei de lá, eu voltei dentro do camburão,
cabisbaixo, Senhor, por que minha mãe faleceu? Tu sabe disso e tal. E muitas pessoas falam assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu falo, que Deus falou comigo? Desde quando Deus fala com alguém e tal? Na cabeça, assim, dentro de mim, cheguei, entrei pro cubículo, dobrei o meu joelho na cama, no banheiro, e comecei a ligar o chuveiro e comecei a falar, Deus, por que isso, tal. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de ouvir Deus falar. Deus falou pra mim, quantos amigos teus você sabe que são igual a você? Que vive de aparência. Mostram que são felizes, mas não são felizes. Mostram que amam seus familiares, mas não amam seus familiares. Quantas pessoas são igual a você? Tu amava a tua mãe? Quem ama tá perto, quem ama cuida, quem ama se dedica. E o que eu fazia? Chegava 2, 3 horas da manhã com um som alto, uma bagunça, uma baderna da frente de casa. Muitas vezes dentro da minha mesa, em casa, não tinha comida. E eu com dinheiro no bolso, usava droga. Mas Deus falou, quantos amigos teus você sabe que são assim? Quantas pessoas são igual a você? Então levanta daí, porque tu vai pregar o evangelho para elas, tu vai falar de mim para eles. Você sabe, o irmão já tem experiência com Deus, e quando Deus fala conosco, é uma força extraordinária, é um vigor que vem na gente, que a gente levanta outra pessoa. Você se prostra, por isso que hoje eu entendo quando eu oro. Já aconteceu de eu dobrar meu joelho só o caco, só o bagaço, dobrar meu joelho para orar com o Senhor, sem força nenhuma. E quando saí daquela oração, ficou ali o Nivaldo destruído, levantou um Nivaldo Davi para matar gigante. Saí renovado, fortalecido e vou guerrear, vou combater. E ali eu levantei, saí daquele cubículo, então o pessoal se espantou, né? O que aconteceu com esse louco? E ali eu falei, não, quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer acontecer. Agora eu vou ser diferente mais ainda do que eu estava determinado a fazer. Saí, fui lá no cubículo, irmão, meus pesos, sou Dom Maurício. A partir de hoje eu vou ajudar o senhor aqui, no culto. Olhei, tinha a parede tudo suja, falei, peguei umas cartolinas, falei, eu vou colar de cartolina, vou deixar a igreja bonita. Colei um monte de folha de cartolina na parede, tinha umas cordinhas, eu dava pra fazer umas cortinas, são uns pano velho. Meu pai trabalha com malharia, ele trazia uns lençol lá, e tinha uns 2, 3 lençol. Fiz os furos no lençol, fiz uma cortina pra igreja, e falei, não, agora nós vamos ficar aqui. E comecei a ir com ele. Não fez no presídio, né? Tudo no presídio. E ali comecei a buscar a Deus com mais afinco, com mais garra. E uns dias antes da minha conversão, um marco também muito importante, eu conheci que hoje é minha esposa, mas não era minha esposa. Era irmã do meu cunhado. Entendi. Era irmã de um amigo meu do que disseram. Que também estava preso, estava junto comigo na prisão. Ali nós conheci ele de uma família muito, muito boa, e nós começamos a conversar e tal. E a família tinha deixado ele lá, né? Falar assim, digamos, não queria visitar porque é uma família reservada, meu sogro, minha sogra, todo mundo, pessoas de boa índole, e pensa, pô, deram tudo, e ele querendo ficar dentro no mundo do crime, mexer com coisas erradas, roubar carro e tudo mais. Daí a minha esposa foi visitar ele. E quando foi visitar, depois de uma briga de peleja para eles entrarem lá dentro, eu conheci ela de vista e comecei a puxar papo, conversar com meu cunhado, falei, começar com ele, trouxe ele para morar no meu cubículo, ela veio visitar ele, e eu comecei a puxar papo com ela, já com segundas intenções. E ali começamos a conversar e tudo mais, então a minha sogra, que era agora minha sogra não era, iam visitar ele também. Tudo antes do julgamento. Tudo antes do julgamento, tá? Ela foi guerreira, hein? Sim, não, a minha esposa é uma benção. Minha esposa passou um perrengue comigo aí, não tá precisando, não tá dando nada. Por isso que Deus honra ela hoje. Então, ali começou ela falava, por que tu não vai pra igreja? Eu conheci, que igreja? Quando eu era muito crítico, não, quero saber disso tudo, não. E então comecei a frequentar os cultos. Daí comecei. E a minha esposa tomando uma luta tremenda fora, porque daí meu sogro pensa, criar uma filha com todo amor e carinho, deram estudo. Aí o filho mais o genro. O filho. E não precisa uma vez o futuro dia. Daí pensa meu sogro. Veio a filha dele, que cuidou com tanto zelo, ele tá dentro de um presídio, e começar a namorar com detento. Pra ele foi uma facada no coração, né? Nossa. Tanto que eu respeitei eles todo momento, entendi esse período, né? Então, eu entendi daí, eles bloquearam. Meu sogro usou todas as forças dele para tentar parar ela de entrar dentro do presídio, não ir, e foi uma luta tremenda, mas ela perseverou, timposa, né? Perseverou a peleja. E ali comecei a buscar o Senhor.
buscar orar, jejuar, orar, jejuar, orar, jejuar. Um mês depois, bate a gente. A Maurício Stiz, o nome dele, do pastor e também sobre Benção. Alvará. Todo mundo, glória a Deus, vai embora, São Maurício. Ele saiu com a porta, o pessoal entrou tudo no meu cubículo. O pessoal que ia no cultinho, ó. Ô, Nivaldo, tu que cuida do culto agora? Mas eu nem sabia falar. Olha só que loucura. Não sabia fazer nada. Como que eu ia fazer alguma coisa? Isso é de manhã, umas 10 horas. 1 hora começava o culto. Nosso culto lá dentro. E daí bateu o desespero. Naquele momento que eu não sei, foi o Espírito Santo, Deus levantou minha mão. O que eu vou fazer? 1 hora eu comecei o culto. O que eu vou falar? Como que eu vou orar? Eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Só que daí o pessoal tinha um costume lá. Pegar a Bíblia, dobrar os seus joelhos. As pessoas falam que é misticismo. Porém, o Bíblia falou algumas vezes, daquela maneira, Deus usou uma simplicidade. Antes de tudo, Então eu peguei a Bíblia e orei, Senhor, o Senhor falou várias vezes com várias pessoas dentro da Bíblia, fala comigo aqui nesse momento. Peguei a Bíblia, abri e caiu em Jeremias. Hoje eu conheço a história de Jeremias, depois tudo, no Jeremias capítulo 1, versículo 1, do 4 ao 10, onde quando o Senhor chamou Jeremias, que ele falou que era pequeno e não sabia falar, que o Senhor falou para ele, vai e fala, porque onde atingir Deus, que virá ao lado e falará através da tua boca, falaria com que paulada na paz de Deus. Constitui como profeta. Mas aquela palavra, porque não quero estender a ler o texto, porém foi tremendo. Imagina, né? Foi tremendo. Quando eu voltei lá, eu falei, Deus falou comigo, eu renovei. Porque conhece tudo de Bíblia, né? Falei, 4 versículos. Enfim, chegou lá, fizemos a roda. Ó, irmãos, eu tô cuidando aqui, mas como vocês sabem, eu não sei fazer nada. Mas o Senhor mandou, eu que fiz uma oração que vocês fazem ali, eu vou ler isso aqui, ó. E ali começou. Daí, dando tudo das mãos, o que eu fazia? Eu pedia, ô irmão, ora aí. Daí, que eu não sabia orar, né? Ô, outra, ora aí. Ali foi indo. Foi dando oportunidade também e aprendendo juntos. E ali fui crescendo espiritualmente, fui lendo, conhecendo. Você sabia tocar violão? Não, eu tinha um violão sempre em casa, mas não sabia tocar. Daram umas batidas, orei em tocar, nunca soube, né? E daí, quando eu tava dentro lá na Galeria Morta, o pessoal não queria mais tocar na nossa igreja. O pessoal tinha um violão na cadeia, uma pessoa ia tocar música circular, sertaneja lá no pátio, e no púlpito não queria participar. E eu fui indo para conseguir o violão, aí entra a parte da música. Fiz uma oração, Senhor, me ensina a tocar esse violão, Senhor. Me ensina a tocar, que eu nunca vou tocar música mundana, eu vou tocar somente hinos pro Senhor. E ali comecei. Quase matei todo mundo do coração, de tanto eu não quero bater violão pra pegar. Mas até que em certa feita eu tava no mesmo local, ensaiando, tocando violão, e foi onde que Deus deu o start pra mim. Eu cantei a música do estudo, não há ferro. Ali abriu um entendimento de uma maneira, parou os agentes em cima, falou, meu Deus, eu vou mandar um hino pra te cantar aí, não sei o quê. E dali em diante eu comecei a tocar. Que bênção, glória a Deus, cara. Que bênção, né, Nivaldo? Que bênção. Essa história do Nivaldo aí, você tá acompanhando aqui com a gente da Água pro Vinho, na Rádio Menina dos Olhos de Deus aí. Você tá acompanhando a gente. Enquanto isso, o Nivaldo toma uma aguinha também, né? Que é bom, né? E glória a Deus, meu irmão. Que bênção, cara. Que legal essa tua história, sabe? É muito parecida também. Glória a Deus que eu não caí lá dentro. Glória a Deus que eu não tive esse problema ainda, pude, né, me converter e não ter caído lá. Também me converti com 26, né? 26, acho que foi 26, em 2008. Então foi pequeno, se converteu em 2010. 2008. Faz 15 anos teu, né? 15 anos de conversão, o meu faz 17, é isso mesmo. Então, cara, bênção demais. E aí, dali tu se converteu, e aí tu foi pro julgamento, lá tu foi julgado. Isso, daí eu tava ali, normal, vivendo a vida dentro do isso, como eu falei pra ti. Comecei a evangelizar, falar do amor de Cristo, até que chegou o dia que foi o julgamento. Aí me pegaram ali, levaram no julgamento, eu chego lá no julgamento, vi a pena de 14 anos, né, onde que eu dei um boom. Aí parei que falei pra ti no curralzinho lá na cela embaixo, falei, que é um cadeiaço, não tem passo, um tempo. Tanto que quando eu tava no júri popular, no meu cogino popular, eu tava sentado na cadeira e o promotor passava, falando que o promotor vai se acusar, né, baseado nos fatos que apresentou ele. Ele falou, aqui ó, apavorava um bairro, entrava em festa dando tiro, acabando com festa, brigava com todo mundo. Agora tá aí, ó. Cabelo, banho tomado, cabelinho penteado, só faltava estar com a Bíblia debaixo do braço pra dizer que é santinho. Entendeu? Tu traga minha Bíblia. Sério, ele falou isso? Parou. E eu
tá, vou ficar ali, ó, acabou, daí os quatro todo mundo em pé, veio ó, o veredito, né, condenado a 14 anos. Daí eu voltei, na hora que eu voltei com ele, A gente já tem puxado 1 ano e meio, isso dá uma diminuída, entre aspas, né? daí peguei e fui pra cela, daí onde começou os pedidos pra mim descer pro presídio, né, pra penitenciária. Que daí, como eu já estava condenado a uma condena alta, 14 anos, você já consegue descer pra penitenciária industrial, visto que ali você... Todo mundo quer descer, né? Porque você consegue redimir a sua pena, Sim. achar ela, entendeu? Então eu comecei a fazer o corre pra tentar descer pro presídio, pra penitenciária. Até que um dia as portas se abriram. Daí consegui descer pro presídio, pra penitenciária. Quando cheguei lá na penitenciária, fui morar num cubículo e... Só para vocês entenderem, o descer é porque assim, ó, chegando no presídio, ele é a parte mais alta e daí passando pelo presídio, na parte mais baixa tem a penitenciária. Então por isso que a gente fala ali, subir e descer ali. Só para vocês entenderem. Quando cheguei lá no presídio, conheci o irmão Ramon, paraguaio. Daí conheci ele, começamos a trabalhar, começamos a fazer a obra. Eu, ele e mais outro irmão se unimos e começamos a obra. A pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Tu não estava casado ainda? Não estava casado. Começamos a fazer a obra e falar do amor de Deus. Esse ponto do casamento vai chegar um momento aí que eu vou destacar o que aconteceu. E começamos a pregar e falar do amor de Cristo. Deus vai abrindo portas onde não tem porta, vai fazendo acontecer. Nós conseguimos o colégio para proclamar o evangelho, que é aqui, que lá na penitenciária distrital tem as salas de aula, tem a biblioteca, tem trabalho, a CISE, várias empresas estão lá dentro. Então nós conseguimos fazer cultos dentro da sala de aula. Deus, a gente fazia o quê? Pegar o pessoal lá dentro e levavam para fazer culto nessa sala de aula. Lá que eu tive a oportunidade, na penitenciária, a oportunidade de conhecer meu irmão Leandro. Foi um período muito maravilhoso, sabe? A gente chegou lá no primeiro dia com o Chico, ai meu Deus do céu, agora esqueci o nome aqui, esqueci o nome dele, cara. Sei que a gente chegou num grupinho ali, o seu Joel e o Joel pai, Joel filho. Chegamos lá, eu quero trazer o seu Joel aqui também. Até vou mandar mensagem pra ele, eu quero trazer ele aqui, uma bênção demais. Aquele homem, muita coisa aprendi com ele. E aí o seu Joel e o Joel, filho, também a gente foi junto ali, né? Ficou ali, entramos ali na penitenciária fazer um trabalho e eu conheci vocês ali, né? Aí o primeiro, né? Mas aí a gente chega meio assim, cara, será que tá convertido mesmo? Será que estão, né? E aí depois no dia do tempo, né? Eu fiquei 1 ano indo lá. Por naquele tempo ali a gente foi entendendo, né? Que na verdade vocês estavam bem mesmo, firmes, né? Estavam cheios de vontade de amor de Deus, né? Isso foi muito legal. Mas pode contar, né? Tem mensagem aí? Só deixa eu falar uma mensagem aqui, ó. Cadê? Um abraço, um beijo pro meu genro. Zumira, agora apareceu pra mim agora, viu? Um abraço da família do tio Dorli. Dorli, meu pai. Chefe Nivaldo, grande homem de Deus, o Wagner. Você é lá de Florianópolis, viu? Olha, te pensou. Na boa, esse cara é uma inspiração. Rafael Vieira. Wagner botou lá. Mundo traz as falsas alegrias. É isso aí. Leandro K. Oliveira, conheço esse irmão. Eu sei que ele passou. Sei que ele passou. Do lado, né? Não mesmo. Tem mais alguma? Também eu vi o meu filho daqui, o Nicolas Cauã. Contou ali boa noite antes ali. É? Eu falei lá no começo, acho, né? Ela no país lá, o Nicolas lá. Tem que gravar forte. Nicolas, Nicolas Cauã, ele mesmo, boa noite. Que legal, cara. Glória a Deus, cara. Que bênção. Que bênção, meu irmão. Pode ir, tá ali. Então, ali nós começamos a proclamar o evangelho, falar do amor de Cristo. E o evangelho foi expandido, a sala começou a ficar pequena. E o seu Richard, ele, que era diretor na penitenciária, um homem de Deus, um homem que ele deixava o evangelho entrar dentro daquela penitenciária para facilidade. Foi fácil pra gente adherar. Fácil não foi, mas a gente conseguiu bem melhor do que os outros anos. Hoje eu sou amigo dele, inclusive essa tarde estava conversando com ele. E um homem que ele observava pelas câmeras, ele viu o testemunho de vida que nós dávamos. Eu, o irmão Ramon, ele viu que nós estávamos vivendo verdadeiramente a palavra. E algumas vezes nós íamos lá, numa reunião que tinha da penitenciária, chefe de segurança, várias pessoas importantes,
E tava eu e o Ramon, sentado em amarelo, carequinha, pra resolver os assuntos da penitenciária. Que legal. Nós fazíamos parte do pessoal religioso. E o que acontece? Certa feita eu tava tocando um hino. Você é especial, não te deu a vida, tal. Que eu tocando esse hino, passou o seu Richard, um pessoal, e olhou e viu, escutou o hino, parou e voltou, botou o rosto na janela e falou: canta de novo sim, na hora que eu cantei, depois eu vou vir aí. Daí não entendíamos nada, né? E foi, voltou, chegou lá onde nós estávamos, falou: nós vamos montar uma banda aqui nesse local, nessa penitenciária. Olha que legal. Conseguiu os Importa, hein? Conseguiu os instrumentos ali, nós começamos a nossa banda dentro da penitenciária. Começou com pequenos instrumentos, depois tivemos novos instrumentos, e foi uma benção. Essa banda, nós andávamos, daí o seu Richard criou confiança em nós. Eu estava preso, mas livre. Eu não usava nem algema mais. E condenado, muito tempo de cadeia. E daí eu comecei a cuidar da biblioteca, abri as portas da biblioteca, e eu andava pelas galerias, eu e o irmão Ramon, o irmão Vilton, depois se converteu também, e começavam nas galerias a pregar. Galeria por galeria pregando e trazendo pessoas para Cristo. Com o tempo nós conseguimos abrir, Deus permitiu, tocou no coração do seu Richard, abrir 2 galerias evangélicas dentro da penitenciária, e o evangelho começou a se expandir, pessoas se batendo nas águas, pessoas aceitando Jesus, e nós pelejando, combatendo o bom combate. E uma certa feita, eu já pulei aqui algo, eu estava lendo a palavra de Deus, como eu falei para ti, eu tinha visita com a minha esposa, visita íntima e visita particular, que é a social, que a gente fala no pátio dos familiares. E eu estava ali lendo a palavra, tal, e quando eu cheguei no versículo, falou em Apocalipse sobre fornicação. Fornicação, o que é isso? E daí comecei a perguntar para os irmãos: não, isso aqui é você ter relacionamento que não esteja casado, fora do casamento, isso é pecado, tal. E eu falei: meu Deus, para nós entendermos a guerra espiritual que é. Como as pessoas muitas vezes brincam, achando que o diabo é algo fábula. O inimigo é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. Porque quando eu cheguei desse local, que eu entendi, conheci na palavra de Deus o que era fornicação, entendi que eu estava no pecado pela fornicação, e estava pregando, fazendo o amor de Deus, aquilo começou a me acusar. Eu fiquei ruim. Eu falei: meu Deus, e agora? Entrei no cubículo, o mesmo cubículo que eu estava há umas horas atrás. Uma pessoa dentro do cubículo olhou para mim e falou: quem é tu? Ficar pregando da palavra de Deus e fornicação. Nossa. Só para entender o mundo espiritual. Como que essa pessoa tem? Eu tenho um fato parecido assim também. Eu falei: misericórdia, e agora? Daí ali me tirou as forças. Fiquei constrangido. E eu falei: não vou mais falar de Deus e tal. O diabo me deu a solução. O diabo sempre tem uma solução pro teu problema. É verdade. Ele tem sempre uma solução. Eu tenho a solução para ti. Faz o seguinte: para de pregar, para de louvar, para de falar do amor de Deus, porque Deus conhece o teu coração. Muitas pessoas hoje estão saindo da direção de Deus com esse pensamento de que Deus conhece o meu coração. Por Deus conhecer o nosso coração, Ele deixou as Sagradas Escrituras para nós ler e comer esse rolo, para entender que teu coração te leva para o pecado. Então o que Ele fez? Mostrou o caminho, por quê? Deus conhece o teu coração. Quando tu sair da penitenciária, tu casa, e lá tu volta a pregar, tu volta a louvar, sujeira fazer sujeira, né? E o que acontece? Até então não parece uma solução fácil, boa, porque Deus conhece meu coração, mas o que é o pecado? É desobediência ao Senhor. As pessoas acham que pecar, o que é pecado? É beber, fumar droga, passar no presídio, tal. Não. O pecado é desobediência a Deus, é não acertar o alvo. O que não acertar o alvo? Deus te manda fazer algo, você não faz. Então, o Deus tinha me chamado para pregar o evangelho dentro da penitenciária. O que eu fiz? Eu voltei pro cubículo, fiquei pensando: e agora como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nisso, na próxima visita, vem a minha esposa e sentou do meu lado e falou assim: o que tu acha mas cortar a visita íntima? Eu dei um glória a Deus. Glória a Deus. Que foi a solução que Deus me deu. Entendo. O diabo me deu uma solução, para com tudo. Mas a solução que Deus me deu é pior. No olhar o carnal. No olhar carnal. No olhar mundano. No olhar mundano. Porque, que nem quando eu com a minha esposa, quando eu fui até a social e falei pra social que eu queria cortar a visita íntima, a social achou que eu tinha pirado. Esse cara tá ficando retardado. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter visita, o cara é cortando a visita. Da onde isso? Que ninguém entendeu. Sei. E eu voltei de lá, quando eu voltei, que eu cortei a visita íntima, eu determinei lá, assinei que eu não queria mais ter visita íntima, só a visita social. Quando eu voltei pro cubículo, voltou o Espírito Santo de Deus regaçando meu coração, ardendo, fervendo de mim.
Eu falei, não, agora, diabo, tu vai ver o que é pregar a palavra. Agora também eu tenho que fazer a obra. Voltei dentro do cubículo já falando, cortei minha visita íntima. Agora já perdeu o camarada que ele falou pra mim. Dizendo, aí, diabo, tu acabei de pisar na tua cabeça, porque eu prefiro obedecer o Senhor do que obedecer Satanás. E ali começando. E parece que as portas se abriram daí. Comecei a falar do amor de Deus. Só que foi fácil, não. Daí veio a luta carnal. A luta, prova. Daí o diabo tentando fazer eu parar, o inimigo tentando fazer eu desistir. A minha esposa passando luta tremenda ali fora. Mas eu, não. Passou 2 anos, depois de 2 anos nós casamos. Olha que bem. O nosso casamento, eu costumo dizer que não entrou um penetra. Ninguém penetra tudo que parecia. Fechado num galpão. Foi todos os meus familiares, meu tio Dorli que até estava nos ouvindo aqui. Toda a minha família. Da minha parte da minha esposa não foi porque eu entendo eles. Ou só minha cunhada, minha sobrinha. Porque a pior coisa que aconteceu com meus Sim. poxa, cuidar da... Você tinha razão, né? Mas mesmo assim, mesmo não querendo, por amor à filha, a minha sogra foi lá, né, nos ajudar financeiramente com os doces, que as coisas, com aliança compraram e tudo mais, que eu não tinha nada, eu tava a zero esquerda lá dentro. E Deus honrou eles, que hoje eu sou o melhor sogro, o melhor guerreiro. Não sei. Conta aí pra nós aí, como é que é o nome dela? Azumira, conta aí pra nós, Azumira, se é verdade mesmo. Não sei não, se ele tá... Fica pra nós, tá bem geladinho aqui dentro, né? Não, eu não sei não, cara. Tô meio desconfiado aí contigo, Nivaldo. Nivaldão, vamos lá. E aí o Nivaldão, cara, começou a fazer ganhar vidas pra dentro da penitenciária. Foi uma história louca, né? Eu acho que a gente trouxe o Nivaldo aqui pra contar o testemunho. Eu quero muito que tu volte aqui pra gente conversar sobre a penitenciária, cara. Sobre tudo que aconteceu, as vidas, as histórias ali dentro. Que eu acho que a gente viveu ali um ano ali que, né? Muitas coisas, assim, um maluco ali que uma vez ali ele tava se matando, tava se cortando todo. Eu lembro que ele berrava, né? Pastor, na portinholinha lá embaixo, né? Aí abriu lá embaixo pra gente falar com ele se deitava, a gente se deitava ali. Os agentes me chamavam de louco, porque existia uma cela, um quadrante lá que ficava só as pessoas que tentavam se cortar, que estavam com distúrbio mental e tudo mais. E eu tava com tanta fé que eu pedi pra morar naquele cubículo, junto com os caras. Olha que louco. E eu entrava lá, chegava esqueci o nome do seu agente, um velhinho, ele abriu um dia a portinha e falou assim, tu não bate bem da cabeça. Aí tu tá fazendo aí, cara? Sai daí, cara. Eu falei, não. E o que acontece? Muitas vezes eu tava deitadão, assim, passava o... Como é que eu esqueci o nome dele agora? Tentou se matar. Ele passava, olhava pra mim assim, eu te odeio. De manhã eu falei, eu também te odeio, Satanás. Essa alma vai se ganhar pra Jesus. Eu vi ele aqui fora servindo o Senhor Jesus. Nós fomos pra enfermaria, nós ia pra enfermaria orar pelo enfermo. Eu tive o prazer de conhecer pessoas aqui fora, que nós oramos, intercedemos por ele, e hoje ele serve o Senhor com sua família aqui fora. Não tem nada foi em vão que nós fizemos na penitenciária. Que legal. Nivaldo, o nosso tempo tá acabando. Muito top, né, cara? É saber assim, quando a gente, esse choro que a gente sabe que é um choro real, um choro de encontro mesmo, né? Um choro de saber assim que existe um Deus real, né, cara? Que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida e que traz uma alegria mesmo no meio do caos, né? Mesmo no meio da angústia, mesmo aí parece que, cara, e sabe, o mundo precisa desse Deus, sabe? Só que as pessoas também precisam abrir o coração, né? Abrir o coração enganoso para poder receber da parte de Deus também algo, né? E é muito louco, né? Isso é muito legal, isso é bênção demais. Cara, assim, vamos reservar a tua história lá dentro. Vamos trazer de novo aqui para nós contar, esmiuçar, falar dessas vidas que aconteceram lá. Eu tenho as histórias lá também, a gente poder contar essas histórias de vidas que foram tocadas, transformadas, né? De pessoas de tudo que a gente já viveu junto. Eu acho que é muito legal essa história pra gente aumentar. E cara, o teu testemunho é maravilhoso, mano. O teu testemunho é maravilhoso. O que Deus fez na tua vida, o que Deus tá fazendo na tua vida, né? Ainda, né? Tudo que tu tá vivendo ainda aqui fora e tudo, cara. Eu fiquei muito alegre, né? Tanto que eu tava agoniado pra convidar, fizemos um churrasco lá em casa, né? Com o Odair também tem que convidar ele para vir aqui para poder dar o testemunho dele também. Pela graça e misericórdia, sim, foi uma alma que eu ganhei a Cristo Jesus lá, através de jejum e oração, como eu aprendi que a libertação vem através de jejum e oração.
eu chamei ele ele queria se libertar das drogas, da maconha, e não conseguia. Eu falei, irmão, vou orar jejuar contigo, tu vai ser liberto dessa droga. E jejuamos, e ele foi liberto. Ele testemunha quando ele veio aqui, ele vai testemunhar. Não digo, assim, você vê aqui. Eu ia lá na penitenciária, ele tocava bateria, né? Uma figura, aí tocava bateria e tal. Eu dava risada, eu falava, pô, cara, esse cara aí é meio figuraço, cara. Esse cara aí não tá liberto, eu falava. Esse cara aí tá só de H aqui, só pra passear. Mas assim... Mas foi denso também na vida de muitos ali, né? Mesmo que eles estavam ali pra passear, Deus libertou, Deus transformou alguns ali, né? E foi muito legal. Eu queria muito que tu contasse aí mais algum detalhe da tua conversão, mais alguma coisa que tu quer contar da tua conversão. O tempo voou, nem agora que eu vi, assim. Perdão, já falei de Deus. No começo parece que vai ser muito rápido, né? Parece que vai demorar, né? Depois, puxa, cadê o tempo? Depois de tudo isso que aconteceu lá dentro, a gente teve a oportunidade de sair. Meu irmão também está assistindo aqui, o Fabrício, a família, meu pai também está escutando a minha testemunha aí, é uma benção pura. E eu peguei e saí lá da penitenciária. Daí existiu a parte de eu sair. Quando eu saí, na verdade, como a minha esposa estava sem ele, sem beira, meu pai fez uma casinha na frente da casa dele, que era um quarto para minha esposa ficar. Da minha esposa, e tava indo pra casinha e ela foi num culto. Chegou num culto, o pastor chegou e olhou para ela assim, tu crê que se nós jejuar, teu esposo sai da prisão? Porque ela fez 30 dias de jejum e oração junto com o pastor Fabiano, que é um amigo meu. E o que acontece? Quando eu tava jejuando, deu prisão domiciliar. Olha só. Aquele quarto que era para ser o quarto da minha esposa foi nossa casa, que eu saí, como orar com a minha esposa. Que benção. Eu na prisão domiciliar, ali começou a minha vida, voltei, comecei a trabalhar. Um quarto, que era a nossa casinha ali, foi uma bênção de Deus. Daquela casinha, Deus me proporcionou de eu comprar uma casinha lá no Canaã, que é um bairro lá no Paranaguamirim. E de lá nós começamos a construir uma casa, mas Deus proporcionou nós vender, eu comprar um apartamento hoje no Bucarim, onde eu moro atualmente. E a minha vida começou a fluir. Começou as coisas a acontecer. Aquele cara que entrou no zero à esquerda lá dentro da penitenciária, quando saí... Tu ficou quanto tempo na penita? 8 anos. 8 anos na penita e mais... Total 8 anos. 8 anos. Então aquele cara que entrou no zero à esquerda, sem estudo, sem família, sem nada, não dava bola pra ninguém, saí de lá dentro com algo mais precioso. E nada pode roubar, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ele me fez hoje eu um cara que não tinha profissão, como eu falei pra ti, eu entrei com a 5ª série, lá eu comecei a estudar, saí lá de dentro, fiz um curso técnico, entrei numa empresa, comecei a galgar a profissão, entrei como eletricista, para ser fiscal, supervisor, e hoje estou como coordenador de uma empresa lá em Florianópolis. Olha que bem. Vamos estar aqui, alguns funcionários estavam mandando. Hoje nós fazemos culto dentro da penitenciária. Hoje os donos da empresa me dão autorização para mim fazer culto. Lá em Floripa? Lá em Florianópolis. Só que benção. Segunda-feira agora é nosso culto lá, é uma benção. Começamos com 3, 4 e hoje, na última vez, estava quase com 30 pessoas participando. Então, olha que benção. Todos os funcionários estavam até... Como é que é o nome da penitenciária lá? Não, dentro da empresa, né? Da empresa. É da empresa que eu trabalho. Da empresa, né? Empresa. Pô, que legal, cara. Que benção, cara. E hoje, tendo o meu casamento uma benção, aquela luta que nós passamos lá no início com a minha esposa hoje, eu tenho um casamento muito abençoado, minha esposa. Hoje tu conversa com o teu sogro? Não, hoje é benção. É o meu segundo pai, filho da mãe, meu sonho, minha sogra. Que benção. Mas é louco. Que legal. Que benção, meu irmão. Glória a Deus mesmo pela tua vida. Glória a Deus por tudo que tu já viveu aí, né? É uma loucura. Parece que nunca vai ter o fim, né? Nunca vai chegar nunca vai chegar na Terra Prometida, né? Só deserto. Mas glória a Deus, mano. Glória a Deus. Foi muito bênção estar aqui contigo. Muito bom estar aqui. O que eu vivi lá, as histórias, vidas que foram tocadas, pessoas que falam ainda, né? Falam, pô, cara, tu pregou lá e a tua palavra, pô, cara, lá eu escutava, mas eu não ia, mas eu escutava e depois tá aqui fora convertido também. Eu voltei fazendo trabalho lá também. Quando eu saí da penitenciária, como o seu Richard deixava o evangelho entrar lá dentro, eu fiz uma carteirinha, não pode entrar a pessoa que está condenado, respondendo uma pena, voltar para dentro do sistema. Porém, quando Deus manda, a porta tem que se abrir. Eu entrava lá com um grupo de homens aqui das igrejas aqui fora, e nós entrávamos lá para pregar o evangelho no semi-aberto. Que bênção. Que legal. Glória a Deus. Aquilo lá para mim foi muito, muito louco. Tu já tá quanto tempo longe? Quanto tempo tá aqui na rua já? Depois... 5, 6 anos. 6 anos, 7 anos. Que glória a Deus. Que bênção, mano. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter aceito o meu convite.
Quando eu pensei nesse programa, eu já pensei na tua pessoa, eu falei, cara, da água pro vinho, esse cara tem que dar o testemunho aqui, porque a gente sabe que na penitenciária a gente tem muita gente que sai de lá e depois se desvirtua, né? Perde a linha, porque aqui fora é difícil, é complicado aqui fora. É muito mais do que lá dentro. É muito mais do que lá dentro. É uma prova, porque você vai tentar conquistar um trabalho, as portas se fecham. Exemplo, quando eu saí, eu trabalho na construção civil e entrei numa empresa que oferece serviço na água. Eu era encanador. Porém, surgiu o serviço, o concurso público, você fazer parte da água de Joinville, que era ali. Mas eu não poderia fazer aquilo, porque eu tinha passado em criminal. Então, a galera que estava junto comigo, os outros encanadores, todos passaram para serviço público, entraram tudo na água de Joinville e eu não fui. Por quê? Porque eu tinha o meu nome com restrição. Porém, Deus é poderoso, né? Não fui lá e entrou, Deus me levou para outro caminho, que hoje, profissionalmente, eu estou como coordenador de uma empresa lá, de vários funcionários, então a benção, e Deus me proporciona de eu pregar o evangelho lá dentro. E ganhar amigos, né? Hoje eu estou como coordenador da base, várias pessoas estão sobre a minha tutela, e eu tenho não só eles como funcionários, mas como amigos, né? Pessoas que, por exemplo, tem alguns aqui que estão... Pode falar. Se apareceu alguém ali, falou mais agora, então o Ricardo Lisboa. Ah, meu primo. Boa noite, esse cara é guerreiro, o Alan Mendes. Esse é gente boa. Deus abençoe ele tem um coração bom. Carlos Augusto, esse, né? Glória a Deus. Meu amigo Nivaldo. E tem mais coisa que ele escreveu aqui, né? Meu amigo Nivaldo, aqui é o Carlos de Canoinhas, Água da Vida. Lá da Igreja Água da Vida, Canoinhas, ali, Deus, galera. Pastor José. O Fabrício já falou, né? E aí por diante. Meu amigo, glória a Deus pela tua vida. Estamos aqui na Rádio Menina dos Olhos de Deus, 97.9. Programa Água da Vida. Você pode assistir pelo Facebook todas as sextas-feiras e também acompanhar pela rádio, no aplicativo. Muito legal estar aqui contigo, meu irmão. Testemunho de vida maravilhoso, né? Eu já conheci um pouco, hoje a gente pôde conhecer mais detalhado a tua história aí. Que Deus possa cada vez mais, né, te surpreender através de vidas, ganhar vidas aí para Jesus, porque o nome dele seja exaltado, glorificado, né? E não tem nada melhor do que ganhar vidas. Nada melhor. Tua vida tá ruim? Ganha uma vida para Jesus para tu ver como a tua vida fica, né? Isso. A alegria vem, a felicidade, cara, é a nossa emoção, é o melhor de tudo. Que maravilha, que a gente passa bastante luta servindo ao Senhor. Lutas porque o inimigo, quando você está servindo o inimigo, vamos dizer assim, ele parece que ele não tá guerreando com você, mas é porque ele tá te dando corda para você se enforcar. Quando você nada contra a maré, é contra você guerrear contra a tua vontade, o teu desejo, que a maior guerra que nós temos é com nós mesmos. A nossa carne, guerrear com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os nossos prazeres que tem na carne. E você guerrear. E você vê que tá passando por uma peleja, você vê evangelizar alguém. Que muitas vezes na tua ótica de luta, pra tipo, esse cara tá nessa luta tão fraca, eu tô tão... Não luta por uma tão maior que a dele, mas você começa a evangelizar, tu vê aquela pessoa se liberta, aquela pessoa se levantar. Quando ela se levanta, você se levanta junto, vem o vigor pra ti, Deus olha pra ti e fala assim, ó, pô, se você veio cuidar da tua vida, tá cuidando da vida do próximo, mas com uma boa intenção. Não como você cuida no mundo, né? No mundo as pessoas se preocupam muito com a vida dos outros, mas de uma parte negativa. E com Cristo não. Com Cristo você se preocupa, mas assim, poxa, eu vou orar por essa pessoa. Ela nem me conhece, mas eu tô vendo a prova que ela tá passando e eu sei que o poder da oração é poderoso. Quando eu dobro meu joelho aqui, Deus brada lá. Eu já vi que tem 1000 testemunhos de orar, interceder e ouvir as coisas acontecer. E Deus ser glorificado. Glória a Deus, meu irmão. É isso aí. Que pena que tá acabando, que acabou, né? Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos que participaram, todos que mandaram mensagem. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos muito felizes por tudo que vocês já, né, mandaram ali, participaram, se envolveram. Compartilha, porque vai ficar no Facebook lá. Compartilha, né, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, amém? Um baita de um testemunho. Logo nós vamos trazer mais gente aqui. Sexta-feira, todas as sextas aí, acompanhem. Eu quero que o Nivaldo volte aqui para contar as histórias de vidas convertidas daí, né? De vidas que a gente tem, de guerreiros, né? Que foram tocados por Deus. Isso é muito maravilhoso, amém, meu irmão? Deus te abençoe. Quer mandar um abraço, um beijo para alguém aí? Um abraço para todos os meus familiares, seja por parte da minha família, como parte da minha esposa. Bênção pura, espero que a gente possa estar sempre levando o nome do Senhor para todos eles, que
comparação, principalmente a minha esposa, que é a guerreirona, que sempre esteve junto comigo lado a lado, e não me abandone, e não vai abandonar. Quando incomoda um pouquinho, mas ela tá... Pô, mas já passou já o pior, já, agora tá só com o filé mignon, pô. É isso aí, glória a Deus. Deus abençoe aí, é isso aí, gente. Deus abençoe. Dá vontade de não terminar, cara, dá vontade de continuar aqui, papo, pra ver mais coisas aí, mas glória a Deus, nós precisamos terminar, nós precisamos ir pros finais aí, e glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Deixa eu só ir para cá para nós encerrarmos aqui. Deus abençoe, gente. Abraço da água pro vinho.